Bom, pessoal, vamos aqui para mais um fechamento de mercado americano. Como vocês podem ver, o mercado ainda está andando, né? Aqui são 16h48, o mercado não fechou, mas eu tenho que dar uma saída, então eu já vou deixar o fechamento de mercado de hoje já pronto. Vamos começar aqui pelo S&P 500. Então vamos colocar aqui no gráfico diário para ver o que ele está fazendo hoje no movimento de hoje. Você consegue ver que nitidamente o mercado nos últimos dias o S&P 500 vem andando aqui meio que dentro desse range lateral. E dias assim, como você deve estar fazendo operações? Você chega nas extremidades dele, né? Aquele básico do price action, suporte e resistência. Então meio que você teria que traçar um range, deixa eu colocar aqui, traçar um range lateral e o preço que sair para fora e deixar um gatilho técnico de venda ou compra, você entra isso no intraday, né? Então nós podemos ver aqui que no diário o mercado está meio que mais lateral. Então vamos aqui pro 5 minutos. 5 minutos, o mercado na abertura dele, que foi nessa região aqui, o mercado não fez nada de tão interessante não. Ele passou a maior parte do tempo aqui dentro dessa lateralidade, né? Então, assim que o mercado fez a abertura, né, hoje na parte da manhã, ele abriu mais ou menos nessa região aqui, lá para as 10 horas da manhã, que foi a abertura dele, né? Então, eu peguei uma venda neste candle aqui, deixa marcado aqui para vocês, este candle aqui, né, com o meu alvo neste fundo aqui. Como eu falei, mercado lateral a gente busca somente as extremidades e não o rompimento das extremidades. Então eu peguei uma venda aqui nessa região e saí justamente nessa região. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Foi aqui, ó, vendinha curta e saí com dois alvos aqui na região mesmo de fundo. Tanto é que o mercado veio respeitar e eu peguei essa venda por conta deste gatilho aqui de saída do preço das médias, né? E depois o mercado retornou, né? Nesta queda ele deixou uma divergência aqui nos 5 minutos, o mercado caindo, e aqui no IFR você consegue ver que tem uma divergência, pouca, mas tem, né? Que este fundo aqui ele está um pouco mais baixo que este fundo anterior. Você consegue ver aqui nitidamente, né? Consegue ver a diferença desse fundo com este fundo no FR, no RSI no caso. Então você consegue ver uma divergência, mais uma vez confirmando que o preço poderia estar retornando. Então aqui ele deixou este gatilho de compra, você poderia ter entrado nele, né, que é 123 de compra, stop aqui atrás, procurando como alvo a próxima região de fundo ou topo, né, que foi nitidamente aqui essa região. Ou se você quer ser mais conservador, poderia estar procurando primeiro alvo média de 9, depois a de 20, né, como possíveis alvos, isso nos 5 minutos, até chegar na VWAP, e se você quiser segurar mais um pouco, até as médias de 200. Isso que ele fez nesse movimento de alta. Depois aqui o preço não conseguiu estar rompendo as médias de 200 períodos aqui nos 5 minutos, né? Bastante pressão aqui para o preço cair. E nós vamos ver no 15 minutos o preço basicamente aqui nos 15 minutos, né? Deixa eu aumentar aqui para poder ficar melhor a leitura. O preço basicamente deu uma travada aqui, deixando esse gatilho de venda aqui pelos 15 minutos, né? Você conseguiria estar filtrando a entrada desse gatilho aqui pelos 2 minutos, né, que foi bem no iníciozinho da alta. Você conseguiria estar entrando neste candle. Se você for olhar nos 2 minutos, um movimento bem micro, você consegue ver que ele fez um pequeno pivôzinho de baixo aqui. Então você estaria entrando no rompimento desse candle, stop minimamente aqui atrás desta mínima aqui, e carregaria o movimento até onde ele poderia estar entregando. Como você vê que o mercado estaria lateral, isso pelo sentido, o conceito macro, né? Você consegue ver que aqui seria uma região de fundo. Então você poderia estar vendendo
nesta região e carregando o alvo até aqui. Caso o mercado nos tempos gráficos menores fizesse um rompimento do fundo, aguardaria o pullback para poder você entrar. E foi o que o mercado basicamente fez. Então você estaria entrando, fazendo uma entrada aqui nessa região, né? Você fez uma entrada aqui, né? Stop aqui atrás. O mercado veio até a região entregar o alvo. Quem conseguiu entrar aqui no começo, na raiz do movimento, você iria pegar esta queda toda, e depois no final do dia aqui, ele conseguiu aqui romper esta região de fundo, deixando um candle gatilho aqui muito bonito, né, fazendo pullback. Então você poderia fazer esse retorno em A aqui, que nesse rompimento aqui desse fundo acionou o movimento em A, fez o pullback aqui deixando esse candle gatilho. Se você não saísse da operação aqui, poderia colocar o stop aqui atrás, aumentar a posição aqui, ou se você perdeu esse movimento de queda todo aqui, poderia estar entrando aqui agora nesse movimento de queda. Então aqui sim você poderia estar espelhando um alvo de micro, né, com a Fibo. Primeiro alvo, você colocaria esse topo com este fundo. Primeiro alvo estaria nesta região. O mercado ainda não chegou a entregar o primeiro alvo do dia. Tá quase chegando, falta basicamente 540 pontos para poder entregar o primeiro alvo desse espelhamento em A. Falta pouco para poder fazer com que o alvo seja entregue. E daí nós vamos aqui pelo Dow Jones. Todos os mercados hoje, no começo do dia teve um movimento um pouco mais errático, mas depois no final do dia ele conseguiu entregar a maior parte do movimento. Então vamos começar aqui pelo diário do Dow Jones. Você consegue ver também que o mercado está bastante errático aqui, né, dentro desse range aqui, bem lateral, bastante pavio, o mercado deixando bastante pavio, bastante sombra em todos os candles que ele deixa. E daí nós vamos olhar aqui no intraday, no time de 5 minutos, né? O mercado no começo dele, até de madrugada, ele não fez basicamente nada, ficou andando aqui lateral a maior parte do tempo. Então eu não operei esse ativo hoje, mas se você acompanhou ele, você pode ver que a abertura do mercado foi nesta região aqui, né? Lá para as 10h30 o mercado abriu nesta região aqui, né? Rompendo as médias para baixo aqui. Aqui nos 2 minutos deixou um gatilho técnico, mas não estava tão visível assim para você estar entrando. Bem aqui, ó, deixou neste candle aqui um gatilho para você estar entrando, mas estava no meio de muita média, então eu não consideraria esta entrada. Então fiquei maior parte do tempo somente olhando ele mesmo, né? E se você parar para analisar o preço, o que ele basicamente fez? Ele fez um pivôzinho de baixa, que pivôzinho não, baita de um pivô de baixa, né? Ele não conseguiu aqui na região de Fibo, ele não conseguiu, o preço não conseguiu segurar aqui nessa região de 61.8, né, junto com a VWAP, né? O preço não segurou nessa região, porém o preço segurou aqui nas médias de 200, uma aritmética e um exponencial. O preço segurou aqui. Se você colocar no tempo de 15 minutos, você consegue ver que deixou um gatilho técnico de venda aqui nessa região aqui, ancorado pela média de 72 períodos, né? Então temos um gatilho técnico de venda aí nos 15, mais outro gatilho aqui nos 5 minutos. Então você poderia estar fazendo esta venda aqui com o stop, entrada aqui, stop atrás das médias, né, atrás do candle. Se você não conseguiu entrar aqui, o mercado deu outro candle, outra entrada, outra possibilidade de você estar entrando, né? Fez meio que uma espécie de um pivôzinho micro aqui dentro para dar continuidade neste movimento maior aqui, né? E se você entrou nessa região aqui, poderia tirar o stop daqui de trás, colocar aqui atrás, aumentar a mão aqui e procurar fazer parcial
nesta extremidade aqui. Como o mercado no diário está lateral, então eu buscaria operações laterais. Então sempre operando no suporte para compra e na resistência para venda. Só que aqui o preço chegou com bastante força, né? E acabou rompendo este fundo, deixando aqui um padrão de pullback para a gente estar quem não entrou nessas duas regiões aqui, conseguir entrar neste pullback aqui. Também foi muito bonito ele. Então você poderia estar entrando aqui ainda. E você poderia também espelhar dois alvos de Fibo, né? Que é basicamente este retorno em A aqui desta região rompida, e também você pode estar espelhando essa pernada aqui, né, como a pernada de espelhamento que foi a pernada de pivô. Então nós vamos aqui buscar primeiro alvo, este fundo, este topo com este fundo. Primeiro alvo não chegou ainda, então primeiro alvo do espelhamento em A, você pode dizer que até chegou mais no tique, né? Quase chegou a tocar, mas você poderia ter saído antes se você quisesse. E este outro alvo de espelhamento aqui, que já seria este topo com este fundo, o primeiro alvo desse espelhamento maior ainda não chegou também. O mercado pode estar entregando aí de noite, porque quando o mercado americano traça alguns alvos, eles sempre entregam os alvos desses espelhamentos de Fibonacci. E daí nós temos aqui o Nasdaq. O Nasdaq no dia de ontem, deixa eu colocar aqui, no dia de ontem ele veio estopar quem fez uma compra no pullback de uma região de Fibo macro. Então você consegue ver aqui que tem essa região de troca de polaridade, bastante pavio aqui, né, para segurar um preço. E você vê no histórico aqui do diário, o preço está fazendo meio que um pivô de alta, fez uma correção e aqui deixou um candle gatilho de compra. Porém no dia de ontem, com esse candle aqui, acabou estopando quem fez a compra nesse candle e colocou o stop aqui atrás, né? Então acabou estopando. Então você consegue ver que o mercado ele está altista, né? A maior parte do tempo o mercado está altista, porém buscou stop de pessoas que compraram a longo prazo nessa região. Então também tem a chance dele continuar o movimento de queda, buscando o stop de quem comprou neste 1, 2, 3 de compra aqui, ó. E aqui também tem 1, 2, 3 de compra. Então ele pode estar buscando esta região aqui, que também é uma média de 50 períodos do diário. Então nós vamos aqui para o intraday. Hoje o mercado, por estar lá no diário, você consegue ver que aqui é uma região de Fibo 38%, né? Vou deixar marcado aqui. E daí lá no diário, no intraday, você consegue ver que aqui, ó, deixa eu até marcar aqui pra gente ficar bem claro. Aqui, ó, 38% do diário está aqui. Ou seja, onde o mercado abriu? Ele abriu em cima da região de troca de polaridade do dia, que foi aqui, ó, no meio dessa bagunça. Então não era aconselhável pegar a operação nesse lugar, até porque dava para ver que o mercado estava um pouco errático. Então aqui não é lugar de fazer alguma operação, porém eu fiz assim mesmo e tomei um stop. Então se você ver aqui, o mercado ficou lateral a maior parte do pregão antes da bolsa abrir. Na hora em que ela abriu, ele deixou este padrão de candle aqui saindo das médias. Vou até circular aqui, ó, bem neste candle aqui, ó. Pronto, o preço veio até as médias, né? Fazer uma troca de polaridade. Então tinha aqui média de 200 passando, tinha VWAP também, segurou o preço e ancorou, dando esse candle de ignição com bastante força. Eu consegui entrar nele, porém eu tomei o stop justamente nesta sombra aqui deste candle aqui, ó. Tomei o stop bem aqui, porque eu coloquei o stop aqui atrás. Beleza, segue o mercado. Pelos 2 minutos teve uma compra que eu deixei passar aqui, porque o mercado
me estopou na região, ele me tirou no stop nesta região aqui. Então ele fez o seguinte, ele veio trocar polaridade com esse outro fundo aqui, isso nos 2 minutos, né? E se você pegar um fibo deste fundo com este topo aqui, você vê que o preço a todo momento, né, ele tentou romper isso no 2 minutos, ele rompeu um pouco o 61.8, voltou, rompeu e retornou. Isso nos 2 minutos mostra como se tivesse rompido, mas se você colocar aqui nos 15, na verdade ele não foi rompido mesmo, né? O preço só fez a tentativa de rompimento, mas o preço segurou bem aqui nessa região. Então, se você estivesse olhando ali os 2 minutos, você conseguiria estar filtrando uma compra, né, no alinhamento dessas médias. Então o preço segurou aqui na região de 61.8, subiu, trocou polaridade aqui novamente com o ponto do 61.8, subiu. Nesse retorno aqui, com este único candle, ele desceu e deixou esse gatilho um pouco arriscado, porque estava na frente da VWAP diária, né? Junto de médias também, as médias de tempos maiores de 200 períodos estavam laterais, estavam flat. Então eu preferi não entrar aqui, porém o movimento foi entregue. Então, se nós traçarmos aqui a fibo do espelhamento, então seria esse topo com este aqui. Primeiro alvo seria nessa região, segundo alvo aqui, terceiro alvo aqui, cravou no terceiro alvo, e basicamente o mercado, depois de pegar o terceiro alvo, ele derreteu. E na hora que ele fez esse movimento, você consegue ver aqui que no gráfico de 30 minutos o preço estava passando aqui duas médias de 200, né? Gráfico de 20 minutos tinha mais duas médias de 200 e deixou essa baita sombra deste candle aqui. Então você poderia estar fazendo uma compra que eu também não fiz, ou perdão, poderia estar fazendo essa venda. Eu não fiz essa venda aqui porque eu não estava na frente da tela no momento, né? Mas o mercado entregou esta venda, que foi basicamente aqui, ó. Você consegue ver que o mercado ele desceu, voltou, pivotou e no rompimento dessa mínima acionou um pivôzinho de baixa, e você poderia estar surfando toda esta queda. Se você colocar aqui no 2 minutos, né, aqui você consegue ver que após ele fazer esse pivô aqui, acionar a queda, ele ficou brigando nessa região aqui, ó. Essa região era uma região de trava bastante importante, que era nada mais que o fundo, uma região de Fibonacci deste fundo com este topo aqui. Então aqui era uma região de 61.8. Então o preço estava brigando bastante nessa região aqui. Então aqui, vou até dar um zoom aqui, neste candle aqui o preço deu um padrão de compra, de venda. Eu entrei vendido aqui nessa região aqui, passei muito calor, quase fui estopado, porque não se entra na cara do 61.8, né, nessa região, ainda mais por ter médias laterais, tinha a VWAP do dia passando ali, mas eu acreditei no movimento pelo fato de aqui nos 20 minutos o preço ter rejeitado com bastante força essas médias de 200 aqui e veio caindo. Então eu entrei vendido aqui nesta região, buscando alvo aqui neste fundo. Por que neste fundo? Se eu pegar uma fibo e traçar aqui do fundo do dia de ontem com o topo de hoje, a máxima de hoje, o mercado veio, o meu 1.8 era exatamente aqui. Então o que eu fiz? Eu busquei uma operação até esta região aqui, né? Então eu vendi neste candle aqui, pronto. Eu vendi neste candle aqui. Aqui ele deu uma ancorada melhor nas médias, né? Aqui nos 5 minutos e no 2 minutos também, e deixou outro gatilho de venda. Então o stop que estava aqui atrás eu coloquei aqui atrás, aqui aumentei posição. Quando chegou nessa região aqui, estava passando a LTA, né? Passando a LTA aqui, e aqui nessa região então eu realizei parciais para reduzir minha mão por conta dessa LTA,
e logo depois ele pegou e deu outro gatilho de venda aqui rompendo essa LTA. Então eu conduzi o trade até neste ponto aqui. E logo depois disso, o mercado é ainda com este candle aqui, ó. Com este candle aqui, ele deu outro padrão de continuidade, porém não entrei pelo fato de tá numa região de fundo, e você não se vende fundo e não se compra topo. Então se você entrou vendido aqui, você logo tomou o stop, né? Então esse foi o racional das operações de hoje. Hoje o mercado foi um pouco travado, como você pode ver aqui isso aqui no Nasdaq, né? Foi um pouco travado aqui na região no começo do dia. O Dow Jones também deu uma leve travada aqui, um movimento um pouco errático, mas se você teve paciência, você conseguiu pegar um bom movimento. E no S&P 500 também deu uma divergência, mas logo entregou um movimento maior de queda. Então se você teve paciência, conseguiu também pegar um bom movimento. Então o mercado ainda, como falei, não fechou ainda são 17 horas, mas eu acredito que o mercado não vai entregar mais nenhum movimento hoje. Então amanhã eu volto com outro fechamento de mercado.